Meus queridos padres, amados e amadas de Deus, vereadores presentes, nós estamos nesse momento bonito da vida da nossa paróquia, entregando o Padre Samir, já iniciou, mas hoje, canonicamente, inicia seu ministério aqui na nossa paróquia. Padre Marcelo Francelino, boa vida aqui, foi chamado para outro ofício. O Padre Samir inicia aqui agora o seu ministério. O ministério de um padre deve ser sempre exercido em profunda comunhão com o seu povo. O pastoreio de uma paróquia é um caminho bonito e empenhativo, um caminho bonito de comunhão profunda de pastor e ovelhas e pastor. Onde o pastor é aquele que tem a missão de conduzir, indicando o caminho ao rebanho, é aquele que tem a missão de ir animando os seus no caminho da fé, no seguimento de Jesus Cristo, é aquele que na sua missão não deve permitir que nenhuma ovelha fique para trás, mas deve ir conduzindo a todas. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje, principalmente no Evangelho, ilumina esse momento em que estamos vivendo. Estamos celebrando este início do ministério do Padre Samir aqui na nossa paróquia. Nós ouvimos Jesus que vai para o território da Judéia, do outro lado do Jordão, e as multidões que se reúnem de novo em torno de Jesus. Nós vamos encontrar no Evangelho Jesus que em diversos momentos, na maioria dos momentos do Evangelho, está rodeado pela multidão. A multidão é uma multidão sedenta, que tem sede de ouvir a palavra de Deus, tem sede de Deus, tem sede da presença de Deus, tem sede do amor de Deus, tem sede de perceber e visualizar a ação de Deus como ela visualizava em tantos momentos no ministério de Jesus. E a multidão que vai até Jesus, tem sede de Jesus. No mundo de hoje também, todos nós temos sede de Jesus. Temos sede de ouvir a palavra de Jesus. O Padre Samir é aquele que deverá sempre proclamar a palavra, ensinar a palavra de Deus, alimentar com a palavra. A multidão tem sede de experimentar Jesus. O Padre Samir é aquele que deverá sempre alimentar também o seu povo, o nosso povo, com os sacramentos, com a graça de Deus, alimentar com a Eucaristia, perdoar os pecados, dar a graça de Deus para o seu povo nos diversos sacramentos. É aquele que deverá sempre dar a Deus ao nosso povo sedento, ao nosso povo que espera, ao nosso povo que também hoje quer tocar, quer se encontrar com Jesus. E a cena continua. Jesus, como de costume, ensina. É bonita a imagem também do Evangelho, em tantos momentos Jesus ensina. E Jesus, em alguns momentos, ensina, inclusive, sentado. Jesus ensina. A igreja continua hoje ensinando. O Padre Samir é aquele que deverá sempre nos ensinar. Ensinar a palavra de Deus, ensinar a fé da igreja. E então, alguns fariseus se aproximam de Jesus e querem colocar Jesus à prova. Então, fazem uma pergunta para Jesus. Perguntam então para Jesus se era lícito ao homem divorciar-se da sua mulher. Uma pergunta aparentemente embaraçadora. O homem pode ou não divorciar-se da sua mulher? Se nós olharmos bem o livro do Deuteronômio,
No livro do Deuteronômio, Moisés tinha permitido o divórcio, e no tempo de Jesus era permitido o divórcio. Ainda diversas escolas de interpretação que tinham no tempo de Jesus permitiam o divórcio. Algumas eram mais largas na permissão, outra mais estreita, mas se permitia o divórcio. Se permitia ao marido repudiar a mulher. A situação do tempo de Jesus, a situação da mulher, era uma situação bastante difícil, no sentido de que, por exemplo, na questão do divórcio, o marido podia repudiar a mulher. Vocês vão perceber aqui, e aqui também, nem a mulher também não pode repudiar o marido. São Marcos está escrevendo para Romanos, mas no tempo de Jesus, o marido podia repudiar a mulher. Então a situação da mulher é uma situação bastante difícil. Coloca uma pergunta então para Jesus. E é muito interessante a resposta de Jesus. Jesus então respondeu: o que Moisés nos ordenou, os fariseus então respondem: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio indiscutível. Quer dizer, Moisés permitiu que divorciássemos. Moisés permitiu o divórcio. Então Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés nos escreveu este mandamento. Há um elemento muito interessante aqui: a dureza dos vossos corações. Porque então Moisés escreve para o povo e permite o divórcio por causa da dureza dos corações. Jesus vai remeter ao início da humanidade, e no início da criação não foi assim. Deus criou homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Jesus remete aqui ao início da criação. E no início da criação, Deus cria o homem, vocaciona o homem à mulher, vocaciona a mulher ao homem. E Moisés então faz uma exceção, por quê? Por causa da dureza dos corações. E, amados e amadas de Deus, essa imagem é uma imagem um pouco pesada, a imagem da dureza do coração. Quer dizer, o que é um coração duro? O coração, na mentalidade semita e no tempo de Jesus, o coração é o centro da vida. O coração é aquele do qual provém todos os sentimentos, do qual provém todos os desejos, do qual tudo provém. O coração é o órgão mental. Hoje nós sabemos que tudo provém do cérebro, mas no tempo de Jesus, na cultura semita, o coração é o centro. E aqui a imagem do coração duro, o coração petrificado, o coração que perdeu a sensibilidade. E perdeu a sensibilidade o quê? Perdeu a sensibilidade para ouvir a Deus. Perdeu a sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. Perdeu a sensibilidade para seguir a lei de Deus, para seguir o Senhor, para seguir a vontade do Senhor. Tanto que Moisés permite a transgressão de uma vontade do Senhor, por quê? Por causa da dureza dos corações. Mas Jesus não faz a mesma coisa. Jesus não faz a mesma decisão. Essa imagem é a imagem do coração petrificado, a imagem do coração insensível. É uma imagem também que os padres da igreja vão falar contra. Os padres da igreja usam a imagem da sineitese, do coração petrificado. O coração petrificado é sempre um coração insensível. E este foi a realidade de Israel no Antigo Testamento, em que em tantos momentos manifestou a sua dureza de coração, já lá no Êxodo, já vamos logo após receber a lei. Israel já se manifesta com um coração duro, capaz de fazer um bezerro de ouro e abandonar
a Deus e abandonar a Yahvé, e assim em tantos outros momentos. O povo, por causa do coração duro, não está atento, não é capaz de seguir a vontade de Deus. Não está atento à vontade de Deus. E é o perigo nosso hoje também, da gente ir deixando o coração ficar petrificado, da gente ir perdendo a sensibilidade, o coração insensível. O coração insensível é um coração que vai perdendo a capacidade da sensibilidade diante das pequenas e das grandes coisas do dia a dia, e porque vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo também a sensibilidade. A palavra de Deus vai perdendo a sensibilidade a Deus, vai perdendo a sensibilidade para o outro, vai perdendo a sensibilidade para com a natureza, para com tudo. Nós teremos como tema da campanha da fraternidade esse ano a questão dos biomas. Vai perdendo a sensibilidade também para com a natureza, vai perdendo a sensibilidade. E é triste um coração insensível, não é? A fé nos apresenta uma imagem bonita, a imagem do coração de Cristo. Cristo tem um coração. Mas tem um coração que é sensível, tem um coração que ama, tem um coração que transborda de amor. Tem um coração sensível. E é bonito a gente encontrar uma pessoa que tem um coração sensível, né? Onde ela manifesta a sua sensibilidade de coração através dos pequenos gestos da vida do dia a dia, através dos grandes. E quem tem um coração insensível manifesta também a insensibilidade do seu coração nos pequenos e grandes gestos da vida do dia a dia, até nas expressões, até na forma como as pessoas se dirigem para com você. Você percebe se tem um coração sensível ou não? Até na forma como as pessoas se dirigem, até na forma das expressões que a pessoa usa. A gente que é grossa, né, que é, você percebe ali que às vezes o coração mal trabalhado, mal. E é bonito, a fé nos apresenta uma imagem bonita, a imagem de Cristo que tem um coração que ama, que transborda de amor por nós, que tem um coração sensível, um coração cheio de amor. E Israel tinha um coração insensível, um coração duro, né? Um coração duro que levou até Moisés a fazer uma exceção, mas Jesus vai contra a exceção, não faz a exceção. Moisés fez a exceção por causa da dureza dos vossos corações. No fundo, Jesus, quando não faz a exceção, Jesus nos convida a quê? A termos um coração sensível, a termos um coração amoroso, a termos um coração cheio de amor, digno do humano. O humano foi humano uma pedra. O humano foi feito a sensibilidade. A natureza humana, nós seres humanos, somos feitos com a sensibilidade. Na minha terra se dizia, da terra onde eu vim, né, por exemplo, com relação aos homens, o homem não chora, o homem não manifesta sensibilidade. E às vezes tem um pouco essa cultura ainda, né? É claro que a psicologia do homem um pouco mais, mas também nós somos chamados, temos sensibilidade, somos seres humanos. E o ser humano tem sensibilidade. Se ele não tem sensibilidade, é porque está faltando alguma coisa na sua humanidade. Nós não somos pedra, nós somos pau. Coração sensível. O coração sensível é o coração que ama, o coração que acolhe, o coração que manifesta a sensibilidade nas pequenas e nas grandes coisas, né? Porque como o que nós somos se manifesta através de como vivemos, como nos expressamos, se manifesta no nosso caminho da vida do dia a dia e se manifesta também no nosso caminho de fé. O coração sensível se manifesta também na sua capacidade de doar no dia a dia, a capacidade de ser dom, a capacidade de um amor generoso, serviçal na vida do dia a dia, através da misericórdia. Nós falamos tanto no ano passado da misericórdia,
coração sensível, coração misericordioso. Amados e amadas de Deus, pensamos nessa graça, nessa celebração, a graça de um coração sensível. Um coração sensível à palavra de Deus, um coração sensível ao amor de Deus, um coração sensível que se manifesta e se torna dom, se torna amor generoso, serviçal na vida e na caminhada do dia a dia. Padre Samir possa se manifestar aqui com o coração grande, com o coração de pastor, com o coração, a exemplo do coração de Cristo, o coração que nos amou e amou até a ponto de dar a vida por nós. É o coração transpassado na cruz, o coração que amou e amou até a doação da vida. E também nós, o Padre Samir, possa ser expressão desse coração de Cristo e que cada um de nós possa crescer cada vez mais na sensibilidade profunda para com a palavra de Deus, para com o amor de Deus, que nós possamos crescer no dia a dia também na sensibilidade para com os outros, na sensibilidade com a vida comunitária, um coração que ama, um coração que se doa, um coração que é sensível, não corações petrificados, não corações de pedra, não corações insensíveis, mas corações que amam e por isso se doam, manifestam que são verdadeiramente corações que amam nas pequenas e nas grandes atitudes da vida do dia a dia. O coração de Cristo nos conduza a trabalharmos os nossos corações e a termos cada vez mais um coração semelhante ao seu,